Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje eu tenho uma grata satisfação de passar aqui um momento conversando, aprendendo com ela, que é uma querida Elaine Bandeira. Já já ela vai se apresentar para vocês. E a Elaine tem muitos testemunhos de vida. E o tema nosso hoje desse podcast é a jornada da fé em tempos de crise. Pois é. Como é que é manter a fé em tempos de crise? E as crises vêm, né? Elas têm prazo de validade, graças a Deus, mas elas vêm. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Corre lá nas suas redes sociais e compartilha o conteúdo desse podcast, porque além de abençoar a sua vida, você vai ser canal de bênçãos para outras vidas ao divulgar. E corre lá no Instagram, no @podcast Aprendendo com Elas e também no @mulheres.ict e curte lá as nossas páginas no Instagram, porque também vai ser de grande bênção, tá bom? Mas, agora vamos conhecer quem é a Elaine. Elaine, por favor, se apresente aí para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Bom, eu sou Elaine, casada com Jonas, tenho 3 filhos abençoados, Sofia, Manuela e Benjamin. E servindo aqui na Igreja Cristã da Trindade já há alguns anos, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Gente, a Elaine tem uma voz belíssima. Amém. Como Deus usa a vida da Elaine para ministrar através do louvor. Depois, no final, ela vai deixar as redes sociais dela para vocês curtirem, acompanharem e ouvir os louvores nessa voz tão abençoada que Deus te deu. Amém. Né, Elaine? Eu comecei, só entrando na parte de cantar, que minha mãe toca acordeon desde pequenininho, o pai dela ensinou. Ela conta que uns 6, 7 anos já começava a tocar acordeon. Meu pai tocava violão. Então a família toda foi seguindo o ouvido já meio afinado já, né? E aí sempre servindo ao Senhor na igreja desde pequena. E a gente começou no ministério, ajudando no Ministério de Louvor, na época, Assembleia de Deus, né? Com as crianças, adolescentes, estão muito novas. Então, sempre envolvida na parte da música dentro da igreja. E sempre foi uma bênção. Sempre teve, assim, nós tivemos muitas experiências, né? Nessa parte do Ministério de Louvor. E a gente vê que Deus, ele atua no meio do louvor, né? É um ministério. Então, assim, o louvor, ele dá fruto. É a palavra do Senhor cantada, né? Sim. Então, é gratificante ver a graça do Senhor sobre nós, nos usando através do louvor, né? Isso é dom de Deus e eu falo sempre, se não for a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor conosco, a gente não anda, a gente não caminha. Tem que ter a presença do Senhor, né? Sim. Sempre. Tem algumas coisas na vida que elas podem ser dispensáveis, mas a presença de Deus na nossa vida jamais. Não tem como caminhar sem Ele, né? De jeito nenhum. Até assim, quando a gente vai pro lado da palavra, quando você começa a viver a palavra, aí começa, se vê lá, pega lá um versículo de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você fala, todas as coisas cooperam. É muito, é delicado você entender isso, ou quando você vive isso na pele, na prática, né? É diferente. Então, na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada de fé, são coisas que Deus vai nos ensinando a fortalecer a nossa fé. E eu vivi muitos testemunhos, muitos. Parecia que assim, acaba um, aí já vem vem outra experiência, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado conosco e
Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graças a Deus. É interessante, né, Elaine? Porque assim como nós somos, né, forjadas na caminhada, e as crises, elas são um instrumento para nos forjar. E muitas crises a gente não entende na hora que a gente está passando por ela. Qual é o objetivo, a finalidade, o porquê. E às vezes assim a gente tem até que tomar o cuidado para não se perder nesses questionamentos, né? Mas porque tem coisas que lá na frente vão fazer sentido. Né? Você fala, então aquilo lá me preparou para o que eu estou vivendo no aqui e agora, né? Exatamente. Então, esse versículo que você falou, ele é muito, muito importante, porque assim, todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, quando está tudo bem, está tudo colaborando para o bem, né? Mas quando as coisas não vão, né, do jeito que gostaríamos, muitas vezes sem entender o propósito daquilo no momento em que estamos vivendo, mas pela fé ter este olhar, olha, eu não estou entendendo, eu acho que eu estou perdendo o controle disso tudo, mas eu estou sendo sustentada numa mão forte, que é a mão de Deus, que me guia, e nesta confiança, nesta certeza, né? Aí a minha fé ela vai sendo fortalecida. Você sente isso? Muito. Assim, eu e minha casa, a experiência que nós tivemos com o Benjamin foi eu e minha casa, né? Inclui o Jonas, o pai, as meninas, as irmãs. E Deus foi tão cuidadoso, eu digo assim, até pela saúde mental das minhas filhas, né? A minha saúde mental do Jonas, porque quando o Benjamin nasceu, ele nasceu tudo bem, foi tudo tranquilo, fiz assim um pré-natal espetacular, tudo muito certinho, foi numa maternidade excelente, com um obstetra excelente, tudo certinho dentro do padrão. Segui todos os protocolos, né? Como dizem. Aí ele nasceu com 40 dias de vida. Eu comecei a observar algumas coisas estranhas, mas assim, era muito discreta. Eu acredito que Deus ali até abriu meus olhos. Elaine, vamos acordar, presta atenção. Porque ele piscava o olhinho, rapidinho assim, passou, acabou. Aí eu falei, vou começar a filmar e mostrar pro pediatra para ver se tá tudo bem, né? 40 dias de vida, ele ia fazer 2 meses. E aí levei pro pediatra e aí foi quando a história realmente tomou um outro rumo. Porque ele disse para mim, o que o seu filho tem é convulsão. Parece que assim, eu gelei. Aí ele falou, vou encaminhar vocês pro neurologista e para investigar o que é isso. Jesus. Aí fomos, no ano de 2018, ele nasceu em agosto, dezembro de 2018, fizemos uma ressonância e nessa primeira ressonância foi constatada uma malformação na cabeça dele, do lado esquerdo. E aí começou a entrar com muitas medicações anticonvulsivantes, só que aí as crises de convulsão dele começaram a aumentar. Para você ter uma ideia, teve um único dia que eu falei, vou contar. Em 1 hora eu contei 12 convulsões, de 12 a 13, em 1 hora. Eu falei, então imagina o resto do dia. Porque os médicos diziam que ele convulsionava dormindo. Então assim, não tinha tempo ruim. Se eles perguntavam, se está muito triste, ele convulsiona. Se ele está sorrindo, ele convulsiona. Se ele está chorando, ele convulsiona. Independente do que estivesse acontecendo, sim, as convulsões eram frequentes. E aí, segui o tratamento com medicação. Eu cheguei a dar para ele 3 anticonvulsivantes. Nada fazia efeito. Não melhorava, não diminuía, não acontecia nada.
E aí, quando foi em 2020, entrou a pandemia. E aí, ele já era acompanhado numa universidade conceituada aqui de São Paulo. E na pandemia eu ia lá, só trocava a receita, ok. Até então eu tinha deixado o convênio e fui para essa universidade. Aí quando chegou um certo tempo lá na universidade, eu falei, gente, não tá certo isso, porque era só anticonvulsivante. E os médicos de lá disseram assim pra mim, ele não tem nada, ele tem uma epilepsia refratária, então você vai tratar com medicação. Isso porque nós fizemos uma segunda ressonância. Quando eu levei a primeira ressonância lá na universidade, no hospital universitário, eles falaram assim, não, ele não tem isso na cabeça. Que era uma malformação já bem grandinha para uma criança de 4 meses. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer uma outra ressonância, mas aí você vai fazer num outro lugar e a gente vai ver o que ele tem. Mas isso aqui ele não tem. Eu falei, tá bom. Aí fui e fiz a outra ressonância. Para minha surpresa, veio um laudo normal, de que não tinha nada. Só que assim, algo me incomodava. Eu falei, não tá certo isso, ele tem alguma coisa. Não que assim, eu como mãe não queria que meu filho, não queria achar uma doença nele, né? Mas eu sabia que tinha coisa errada. Você não estava procurando pelo em ovo? De jeito nenhum, eu queria só uma solução. E aí, só que aí, assim, vamos entender quando Deus ele coloca a gente na prova. Isso é uma provação. Deus ele coloca a gente na experiência ali, só que ele poderia amenizar as coisas, descomplicar, mas as coisas complicaram mais ainda. Porque quando eu vim com essa ressonância, com esse laudo para os médicos da universidade, eles carimbaram em cima, não, seu filho não tem nada. Eu falei, tem. Tudo bem. Chegou a pandemia, eu fui lá no convênio, falei, vou achar alguma coisa, vou ver se eu acho vou pro neurocirurgião, porque até então era só neuroclínico, né? Vou pro neurocirurgião. E Deus começou a mover as coisas. Aquela oração que eu nunca esqueci, que o pastor Paulo sempre falava pra gente, você ora para Deus preparar caminhos de vitória. Então, um dia eu olhei lá no app do convênio e achei lá uma clínica e falei, vou ligar nessa. E liguei para eles, assim que deu uma amenizada na pandemia, aí me ligaram, pode trazer ele. Levei o Benjamin lá. Quando cheguei lá, contei tudo o que estava acontecendo, levei todas as ressonâncias dele e eu percebi, assim, já era uma coisa já diferente. Eles pediram outros exames, só que dessa vez foi diferente. A médica que veio atender ele, ela é mestre em epilepsia da Santa Casa. E ela falou, eu quero que você faça uma ressonância, só que indicou o nome do médico, o nome do laboratório. Eu quero que esse médico vai laudar, não vai ser nenhum outro. E mandou a gente falar com o neurocirurgião. Quando a gente chegou para conversar com o cirurgião, ele falou assim, o caso do Benjamin, o que ele tem na cabeça, não era nem para ele estar andando, porque ele já começou a andar. Não era para ele falar. E se não fizer nada, se não operar, ele vai para uma cadeira de rodas. Aí começamos a abrir os olhos, assim, Deus já, sabe, eu e Jonas a gente queria uma solução, a gente queria uma resposta para tudo aquilo, né? Deus, ele tinha o poder de curar ele, acabar com aquilo. Mas Deus, ele permitiu a cirurgia e esteve conosco em todo o tempo. Aí marcamos a cirurgia. Quando saímos do consultório, ele explicou que ia ser uma cirurgia grande, se vocês quiserem fazer em 2 etapas, a gente faz com 2 anos, vai operar agora metade, e quando ele tiver 4 anos, a gente opera o resto.
Aí olhamos assim, vai operar tudo, faz de uma vez, vai abrir, né? E saímos dali, passou os dias, a gente, vamos procurar uma segunda opinião, pra gente entender o que está acontecendo. Eu e o Jonas já tava assim. Aí nós chegamos numa médica, a médica pegou o exame dele, e ela falou, eu não ponho a mão na cabeça do filho de vocês. Aí ela disse, essa cirurgia não é qualquer médico que faz, eu não faço, mas vocês precisam operar ele, porque o risco de morte súbita é muito grande, uma criança que convulsiona 24 horas. Aí fomos mais ainda para a oração, porque nós tínhamos já essa data prevista de cirurgia para novembro, e entramos em oração reforçada, né? Se a gente já orava antes, vamos reforçar a oração, porque o negócio vai ser difícil. E ele operou no dia 3 de novembro de 2020. Passou pela cirurgia. Eu levei ele para o hospital no dia 2, nós internamos. Eu deixei ele na mesa de cirurgia 7 horas da manhã. Eu lembro da minha cabeça como um filme. Eu entrei na sala de cirurgia, coloquei ele na mesa, ainda perguntei pro circulante, eu posso levar ele no colo? Normalmente não é padrão, você vai levar Pode. Já viu que o negócio era bem tenso, né? Levei ele no colo, coloquei ele na maca, na mesa cirúrgica, ele convulsionou. Eu falo que a última vez que eu vi o Benjamin convulsionar. E 7 horas da manhã, quando foi 8 horas da noite, ele desceu para UTI. Foi o dia inteiro operando. Mas Deus, ele falava comigo. Eu fiquei na sala de espera do centro cirúrgico e Deus falava comigo. Eu estava ouvindo um louvor e era assim, foram aquele tempo inteirinho. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E repetia aquilo, era assim uma repetição constante. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi assim uma experiência que marcou muito a nossa vida de fé, porque isso acrescenta a fé. Você descansa no Senhor, você entrega ali a minha oração para o Senhor. Eu falei, o Benjamin é do Senhor, não é meu. Aí eu consegui descansar. Quando eu disse isso ao Senhor, ele é do Senhor, não é meu. Então o Senhor cuida dele. E aí ele veio para a UTI. Quando ele desceu para a UTI, os médicos já, assim, o que nós ouvimos depois, né? Algumas pessoas que estavam dentro do centro cirúrgico, que a gente tinha conhecimento. Os médicos, quando terminou a cirurgia, o neurocirurgião dele, eram 2 médicos muito diferentes. Então, assim, eles estavam completamente cansados, né? Pelo tempo de cirurgia. Houve um dado momento, quando ele abriu a cabeça do Benjamin, eles não enxergavam mais nada. Ele perdeu muito sangue. A instrumentadora dele depois falou para mim, Elaine, o doutor Arthur, ele não enxergava mais nada. Era sangue que vinha, que se perdia sangue, ele não via mais nada. Então a gente crê. A mão do Senhor estava ali o tempo inteiro. Deus estava cuidando daquela situação, daquela cirurgia. Tanto que quando for o último pontinho, ela falou, isso aqui eu não mexo. Isso aqui é só o doutor que tira, porque aqui foi onde mais sangrou. Aí quando o doutor foi tirar o ponto, ele falou, cadê o ponto? Não, ele foi, falei, Elaine, espera mais uns 10 dias para secar esse último pontinho e depois você volta que eu vou tirar ele. Eu falei, tá bom. Quando eu voltei, acho que nem eu percebi, cadê o ponto do menino, tinha caído e ninguém viu. Ele falou, você tirou? Eu falei, não. Eu falei, então tá tudo bem agora, tá tudo resolvido. Mas assim, foi muitos detalhes que me vem na memória, sabe? Diante de tudo que nós passamos, tantas pessoas orando, tanta igreja orando,
Deus trabalhando na vida daqueles que estavam orando. Teve um irmão que falou assim para mim, olha, a gente foi lá agradecer depois que Benjamin ficou bem, nós fomos lá na igreja, agradecer os irmãos, muito amigo nosso, e ele falou assim, terminou o culto, ele falou assim para mim, ele estava chorando, ele falou assim, você sabe que eu esqueci o meu luto para orar pelo Benjamin, porque ele perdeu a esposa na pandemia, ele ficou muito debilitado. E ele falou assim, agora de ver a restauração dele, eu já até esqueci o meu luto. A alegria do Senhor tomando conta do coração do irmão. Maravilhoso, né? Que lindo, né? Você vê resposta de oração. Então você vê que Deus, ele ainda opera maravilhas. Deus, ele fala o sim e ele fala o não. Sim. Né? E lá na UTI... foram assim, dias que eu me senti guardada. Eu não via o problema, eu não via. Tanto que assim, entrava um médico, falava comigo. Assim que o médico saía, entrava o chefe da UTI e falava comigo. Ele falava, você entendeu alguma coisa? Eu falei, não. Me explicava, olha, o caso dele é gravíssimo. Você sabe disso? Eu falei, sei. Mas eu não enxergava a gravidade, por quê? Eu sabia que Deus estava ali no controle de todas as coisas. Ele foi estubado na quarta-feira. Na quinta-feira já foi introduzida dieta via oral. Foi tudo muito rápido. Assim, ele teve febre, teve infecção altíssima. Quando chegou no domingo, o chefe da UTI falou para mim, olha, o Benjamin está bem. Ele não precisa mais da UTI, mas vamos mantê-lo porque o neuro quer que ele fique aqui. Falei, tá bom. E ficamos 18 dias no hospital. Benjamin saiu, ele já conseguia ficar em pé no berço. O médico disse que ele ia mexer as pernas só depois de 90 dias. E ele já ficava em pé. Quando eu voltei no retorno com o neurologista, com 40 dias de cirurgia, mais ou menos, ele já estava andando. E eles viam, um dos médicos que acompanha a cirurgia falou, não acredito nisso, não acredito. Deus supera maravilhas. E a gente sempre fala, toda vez que nós vamos lá, a gente fala, Deus usou vocês, mas o milagre quem fez foi o Senhor. Uhum. E nunca mais ele convulsionou. Para a glória de Deus. Deus é tremendo. Nunca mais. Né? Gente, para pensar, se esse tipo de cirurgia numa pessoa adulta já seria algo de um grande risco, com proporções, né, com sequelas, enfim, a cirurgia complicada, a recuperação complicada. Agora, num bebê de 2 anos, né? Porque assim, né, Elaine, o coração de mãe é um negócio impressionante, né? Porque assim, tudo eu vejo a mão de Deus. Como Deus, ele vai preparando o nosso coração para lutas que temos que enfrentar. E ele traz uma certa, não é falta de paz, mas uma inquietação para, olha, peraí, não é bem isso, tem algo a mais aí. Né? Até falei, você procurou pelo em ovo? Não. Mas o teu coração de mãe te dizia, olha, tem algo a mais aí. Até assim, você é da área de saúde, você, claro que o olhar é um pouco diferente, né? Porque a gente presta ali atenção em alguns detalhes que chamam, e você já tinha tido as 2 meninas, né? Aí, o 3º filho, quer dizer, você já tinha uma experiência como mãe e tinha também um olhar técnico. Embora você não fosse ali a profissional a cuidar do teu filho, mas mãe. Né? E aí, assim, Deus trouxe essa inquietação, embora não houve ausência de paz. E eu acho que isso, gente, só Deus é que dá. Até recentemente eu estava conversando com uma pessoa sobre uma questão particular da vida dela, e ela dizendo assim para mim, eu quero a minha paz de volta. Ela falando, eu quero a minha paz de volta. Aí eu virei para ela e falei, não vai funcionar. Não vai dar certo.
Porque nem a sua paz e nem a minha paz, ela é eficaz, é duradoura, ela nos aquieta, ela nos acolhe, porque ela é frágil e quase inexistente. Então não vai adiantar você ter a sua paz de volta. O que você está precisando é da paz de Cristo. Porque a paz de Cristo é diferente, né? A paz de Cristo, até para explicar, porque assim, né, você olha e todo mundo diz, meu, como é que você não está enlouquecendo? Como é que você não está surtando? Como é que você está aguentando? Não sei, mas eu tenho uma mão que me sustenta, que me dá essa paz, embora o meu coração possa estar entristecido, ele possa estar às vezes inquieto, né, por conta de toda a situação que a gente olha e não vê ali muita saída, mas o nosso olhar, gente, a nossa mente é muito pequena, incomparável com o olhar de Deus, porque Ele pode todas as coisas, Ele conhece o propósito de tudo, enfim, né? Por isso que a gente precisa da paz de Deus, por isso que a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, porque as tempestades vêm na vida de qualquer pessoa, né, Elaine? Com certeza. Porque às vezes tem pessoas que assim, não, mas o cristão, mas você não crê em Deus? Por que você está passando por isso? Uai, eu creio em Deus, mas isso me faz diferente, eu vivo num mundo caído, né? Onde as tragédias, as questões, o adoecimento, as dificuldades assaltam todas as pessoas. E por que não me assaltaria? Até gostaria que não, né? Dizer assim, você gosta de sofrer? Você gosta de passar por crise? Não, gente, eu não fico lá. Cadê a minha crise? Onde está a minha crise? Aí quando chega, tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Não gosto, não sou masoquista, não gosto de sofrer, mas eu entendo que quando o sofrimento chega, eu não estou só. Mesmo que eu tenha que enfrentar um sofrimento que eu não gostaria de enfrentar, eu sei que eu não estou só, porque Deus, Ele está comigo, Ele me ajuda, Ele me ampara, Ele me guia, Ele me sustenta, Ele me dá força, né? Porque de mim mesmo eu não tenho, Ele me dá paz, Ele ajuda a alimentar a minha fé. Então, assim, tudo isso é só porque eu estou nas mãos seguras de um Deus que nunca me deixa só. Então, eu fico imaginando, né, Elaine? Quer dizer, tudo isso, todas essas questões, esse olhar, passar por tudo isso, gente, só quem já ficou na sala de espera de um hospital, de uma cirurgia delicada, sabe a eternidade que isso é. A eternidade, parece que as horas não passam, 1 minuto dura horas, né? A ausência de informações é um negócio assim que tem que descansar. E nesse momento, Deus, olha que coisa linda, Deus estava lá com Benjamin, não deixou ele em nenhum momento, mas estava com vocês também, ministrando no teu coração nesse período de espera, né? Você sabe que eu estava na sala de espera, e o Jonas, o banco de sangue entrava. A minha cabeça dizia, sangue é para o Benjamin, mas eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Embora eu queria muito, eu falei pro doutor, posso ficar pelo menos no corredor? Nem pensar. Só no corredorzinho, não vou atrapalhar. Nem sonhando, você não vai entrar. Eu falei, tá bom. E ele perdeu todo o sangue, ele recebeu 2 bolsas de sangue. Então o medo deles, quando desceu com ele, era exatamente o perigo da transfusão. E quando chegou na UTI, muito inchado, rodeado de médicos, eu só olhei de longe, estava aquele montaréu de médico em cima dele. E depois que eles saíram, conversou com a gente. E eu perguntei, a cirurgia foi um sucesso? Ele não respondeu. Ele calou. Aí a anestesista, não, é porque ele recebeu muito sangue. E recebeu 2 bolsas de sangue, perdeu muito sangue. Eu falei, tá bom. Quando entramos, eu estava ainda guardada. Eu lembro como hoje a oração que eu recebi no culto de mulheres de outubro.
Eu lembro que eu cheguei, eu ia ministrar louvor junto com o grupo de louvor, na época era Ruth. Eu estava sentada, você perguntou para mim, Elaine, você tá bem? Eu falei, não tô. Porque o Jonas estava tendo muito sonho, o Jonas via coisa ruim em casa assim o tempo inteiro. Ele via caixão, e ele via coisa que e aí ele me contou, que foi o pior. Aí eu fiquei meio um pouco abalada, né? Vim para cantar no culto de mulheres. Aí você falou para mim, você tá bem? Eu falei, não tô não. O Jonas tá vendo caixão em casa. Aí você pergunta, você quer uma oração? Eu falei, quero. Oração é sempre bem-vinda, a gente quer muito, né? E quando eu recebi a oração, eu senti ali, Deus me guardou nele. Aquela mesma presença que eu recebi naquela oração, eu senti ela os 18 dias que eu fiquei no hospital. Por isso que eu não via o problema. Eu via a solução. O problema não. Porque o que ele tinha na cabeça já era para ser uma criança especial. A fono, quando foi liberar a dieta dele, ela perguntou, nós vamos passar uma sonda para ele alimentar. Eu falei, por quê? Não, porque ele, né, todo o histórico dele, ele tem esclerose tuberosa, que é uma doença genética, operou a cabeça, tinha malformação. Eu falei, ele sempre comeu pela boca, normal, via oral. Aí então nós vamos fazer um teste. Aí eu não esqueço. Ela chegou com um danoninho, só encostou, ele estava inchado, o lado esquerdo já estava todo paralisado e bem inchado, o olhinho fechado. Aí ela chegou com a colher, um danoninho na boca dele, ele abriu a boquinha. E dali pra frente foi só vitória. Deus nos segurou nas mãos dele. O Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo estava escondido. Eu estava, meu coração estava escondido em Deus. Então assim, nada naquele momento ia me abalar. Olha, a infecção dele está 30. E eu falei para o médico, qual que é o normal para uma criança de 2 anos? Ele é 0,5. Vamos entrar com uma medicação super forte para combater essa infecção. E dia, assim, foi tudo muito lento, mas ia baixando, ia baixando. O dia que eu pude pegar ele no colo, que tiraram o tubo, e eu for trocar a cama dele, eu falei, posso segurar ele? Durinho, tava duro. Meningite asséptica. E abracei ele e orei, falei, Senhor, ele é do Senhor. O Senhor está cuidando. Então era a mão do Senhor 24 horas ali sobre a vida dele, e nós saímos com ele no colo acordado, fomos até a UTI, mostrar para os médicos o que Deus faz. Deus, ele opera maravilhas, sim. Deus, ele opera milagres, sim. Deus poderia ter curado ele antes da cirurgia, sim, mas Deus, ele permitiu tudo aquilo e não poupou a gente de nada, não. Foi de tudo, todos os detalhes ali que poderia acontecer, Deus, ele permitiu. Mas nos guardou nosso coração. Nenhum momento eu murmurei, nenhum momento nós murmuramos, perguntar por quê, pra quê, não é pra quê, né? Pra orar mais, pra buscar mais. Porque as nossas vidas, quando a gente fala, minha vida está nas mãos de Deus, está. Então, Deus está cuidando, tudo é para o bem daqueles que esperam no Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus fez na vida dele. E está fazendo, tem feito, até hoje Deus tem cuidado dele. Meu foguetinho, né? Falo com a Neu que ele é um papagaio, porque o neurologista, a parte que mexeu da cabeça dele, era para ele ser mudo. E ele fala. Aí a neurologista dele sempre pergunta, cadê meu papagaio? As mãos de Deus, né? Deus é maravilhoso. É lindo o que Deus faz, né? Doeu muito, mas Deus é maravilhoso. Pois é, dói, né, gente? Porque quando é com quem a gente ama... É difícil. Né? Ainda mais um filho, é muito difícil. Não é fácil. Mas assim, no meio da dor, Deus está junto. No meio da alegria, Ele está junto. Mas no meio da dor, Ele também está junto.
estar nas mãos de Deus. Tem um sinal em Libras, né? Na língua de sinais brasileiras, que o sinal assim, olha, eu tô aqui sozinho, né? Tô me afundando, aí vem Deus com a sua forte mão, Ele me sustenta e Ele me guarda. E essa imagem que vem enquanto você está falando, assim, o quanto Deus guardou, né? Guardou vocês. Muito. Eu senti, assim, algo que eu acho que eu nunca tinha sentido antes. Eu me sentisse escondida mesmo. Aí, passando tudo isso, assim, eu voltei todos os meus cuidados para o Benjamin, né? Cuidado para a mamãe, lógico, assim, tinha as meninas, então eu ia em casa, Jonas revisava com o Jonas, as meninas ficaram bem, graças a Deus. E aí, depois foi uma outra questão, experiência que eu tive com Deus. No ano de 2023, eu fui fazer um check-up em mim. Falei com a doutora, a senhora pede, vamos fazer um check-up, porque faz tempo que eu não faço nenhum exame, né? Que eu fiquei totalmente presa, cuidando do Benjamin. Aí ela falou, vou pedir tudo. Aí pedi um ultrassom da tireoide também. Um monte de exame. Pra minha surpresa, quando eu fui fazer o ultrassom, o médico falou, você tem 3 nódulos na tireoide. Eu falei, nossa, tudo isso? Não sabia. Você nunca fez? Eu falei, nunca fiz ultrassom, não. Aí, eu comecei a ir atrás de médicos, né, pra saber se estava tudo bem. A primeira médica me disse que, ok, só vamos acompanhar, tá tudo bem. Eu falei, tá bom. Aí fui pedir uma segunda opinião, o médico falou a mesma coisa. Aí eu falei assim, então vou procurar uma outra médica só para me acompanhar, né? Vai ter que pedir exames esporádicos, eu vou pedir uma outra opinião. Quando eu fui nessa médica, ela falou assim, eu vou pedir uma punção desse nódulo que está no meio, porque eu tinha 3 nódulos, então era um do lado direito, do lado esquerdo e um no meio, no istmo. Aí ela falou, esse do istmo, ele é maiorzinho, eu vou pedir uma punção. Falei, tá. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, também nada favorável, era um nódulo suspeito de câncer. E o único caminho era uma cirurgia. Eu falei, Senhor, né? Quando ela me falou aquilo, realmente eu fiquei triste. E eu falei, a minha vida está na mão do Senhor. Porque assim, a gente não quer passar, né? A gente não espera passar por nenhuma dificuldade, nenhuma doença, mas se Deus permite, o Senhor vai cuidar de tudo, novamente, né? E aí fui para a cirurgia. Quando a médica abriu, ela disse para mim, eu tirei a sua tireoide, atrás do nódulo do istmo, que é do meio, tinha mais 2 nódulos pequenininhos. Eu falei, e o que a doutora acha? Ela falou, eu acho que é benigno. Eu falei, tá bom. Mas algo me incomodava. Até a Sofia falava, mãe, você tá tão estranha. Eu falei, não, eu ficava muito reservada, eu e Deus. Deixa eu ficar aqui reservada com o Senhor, porque eu sei que Deus, Ele está novamente cuidando das coisas. E realmente veio um diagnóstico de carcinoma, era um câncer maligno. E para a glória de Deus, tudo chegou no tempo certo, na hora certa. Eles eram pequenininhos, estavam começando, fase inicial. E ela falou, tirei, então já está tratada, não tem mais câncer. Fiz outros exames, né, para constatar tudo certinho e realmente não tinha mais câncer. Foi tratado ali na cirurgia e não precisou de iodoterapia, nada. E Deus me guardando. Aí me veio aquela canção lá no hospital, ou durante o processo, quando eu orava, segura estou nos braços, o tema do congresso, né? E eu sentia realmente, eu estava nos braços do Senhor, passando mais uma vez por uma provação.
E eu fui recentemente na oncologista, ela deu um sorriso muito largo e falou assim, eu estou muito feliz com o seu resultado de exame, que realmente não tem nada. As mãos do Senhor novamente na minha vida. E até aqui o Senhor tem nos guardado, eu sinto que estou escondida em Deus e isso não vai me isentar de luta, né? De problemas, jamais. Mas olha, é aquilo, né, que eu já falei, a gente vai passar, né? Pelos vales, eles fazem parte da vida. Mas você traz algumas questões, Elaine, que eu acho assim muito interessante. Primeiro, uma inquietação, assim, não é bem inquietação, um incômodo. Mas um incômodo que não te faz fugir e nem se desesperar. Porque reza a lenda, né, gente? Que os incomodados que se mudem, né? Então, um incômodo, muitas vezes, Deus permite para que a gente possa sair do lugar, né? De uma acomodação ou de um lugar que, assim, olha, você precisa prestar atenção no que está acontecendo. Tô junto, né? Deus, né? Deus não fica assim, nessa situação eu vou estar junto. Não, deixa, se vira. Não. Ele escolheu estar sempre junto de nós. Essa é a escolha dele. É a gente que muitas vezes, né, não se beneficia disso e tenta caminhar sem Deus numa autossuficiência, que também nunca dá certo. Mas aí o que acontece? Muitas vezes o incômodo que a gente sente não é procurar pelo em ovo, né? Escafrunchar onde não existe. Aí, tá vendo? Foi escafrunchar, né? Procurou, achou. Não é isso, gente. Não. Mas assim, às vezes a pessoa lá no fundo ela tem uma desconfiança de algo, mas ela tem medo do que esse algo pode revelar, né? E que a pessoa não quer enfrentar, não quer enxergar. E, gente, fugir de um problema não significa que ele deixou de existir. Eis a questão, né, Lu? Então, assim, uma pessoa saudável não quer ser uma pessoa doente. Tem pessoas, né, que são doentes e gostam de ser doentes, né? Mas aí é uma questão a ser tratada. Mas uma pessoa saudável, ela não gosta de estar doente. Não. Mas aí, você foi, né, se percebeu, deixa eu cuidar de mim, né? Porque geralmente, né, quando a gente está cuidando de alguém que necessita dos nossos cuidados, da nossa atenção, tempo e energia, geralmente a gente concentra no que o outro está precisando e não para olhar e deixa eu cuidar de mim, né? Deixa eu me tratar, deixa eu me cuidar, né? Mas aí depois que passou aquele vendaval com Benjamin, graças a Deus, assim como Deus a cada momento foi manifestando o quanto ele estava presente e cuidando. Mas aí a hora que foi amenizando esses ventos, aí você conseguiu olhar para você, opa, peraí, deixa eu cuidar de mim, né? Preciso fazer o meu check-up, preciso ver como é que eu tô, né? Então aí, né, hashtag fica aí a dica para você. Cuide-se, faça os acompanhamentos que você precisa. Por quê? Porque se você não estiver bem, né, como é que você vai conseguir ficar de pé para caminhar? E aí, assim, né, aí você foi, e aí, né, opa, parece que, eis que, né, vamos ver. E foi, passou, teve que enfrentar uma cirurgia, né? E nessa cirurgia veio a vitória, porque era algo que não apareceu no exame, né? Esses 2 nódulozinhos, e que eram justamente os problemáticos. Não apareceu em exame, né? Não. Mas aí, na cirurgia, a médica viu, tirou, mandou para análise e tal. E aí, assim, a vitória, né, gente? Mas precisava passar pela cirurgia? Precisou. Deus tinha poder para curar? Sim. Sempre tem, Ele sempre tem. Mas o maior milagre é a gente aceitar o jeito que Deus escolhe fazer. O jeito que Deus escolhe fazer, né? Exatamente. Esse é o maior milagre, né? A gente se submeter a aceitar como Ele quer fazer.
E foi assim, Deus preparou tudo. Quando eu comecei a procurar o cirurgião, eu recebi um WhatsApp com a mensagem assim: Elaine, a doutora, ela atende o seu convênio no hospital X e ela opera lá. Eu falei, mas meu convênio aceita, pode vir. Você quer passar com ela? Eu falei, mas eu nem mandei mensagem para essa médica. Aí eu fui até ela. Aí ela pôs a mão no meu ombro, depois conversou comigo, explicou tudo bonitinho. Ela falou assim, ela me abraçou e falou assim: você vai operar lá, nesse hospital. Que eles queriam mandar para um lugar bem longe. Aí eu falei, amém. Falei para ela, amém. E deu tudo certo. Tudo no hospital. Ganhei até apartamento no hospital. Jesus, obrigado, Senhor. E Deus preparou a equipe de anestesista, do cirurgião, da enfermagem que estava lá cuidando de mim. O pós-operatório, eu não sentia nada, da cirurgia nada. Depois só tive um agravante, foi a questão da tosse, né? Mas também, você sabe que aquele tempo que eu fiquei afastada do louvor, aqueles 30 dias, foi bom para mim também. Na minha questão de ministerial, assim, Senhor, eu estou debilitada da minha voz. Realmente foi algo assim que veio uma tosse que não queria ir embora de jeito nenhum. Então, de 30 dias de cirurgia, foi mais 30 dias dessa tosse que não ia embora, mas foi muito precioso para mim. Que eu vinha nos cultos da noite, né? Que é mais tranquilinho, eu vinha, sentava ali e louvava o Senhor ali no meu cantinho. Maravilhoso. Falei, não preciso de um microfone para cantar, para adorar. Eu posso adorar o Senhor aqui, no meio da congregação, o grupo tá lindo. Então, o louvor e a adoração é isso, você não precisa do microfone, né? Você não precisa, Deus ele quer um coração quebrantado para apresentar Ele, estar na presença dEle com um perfeito louvor. E é interessante, né? Porque parece que às vezes tem pessoas que colocam condições para adorar a Deus. Se tu não fizer, eu não... Opa! Quem é tu? Quem és tu? Na fila do pão, que nem diz o outro, né? Mas, assim, Senhor, não importa. Claro que eu gostaria de te adorar oferecendo o meu melhor, né? Mas eu sempre vou te adorar. Não importa onde eu esteja, se tenha o microfone, os holofotes sobre mim ou não, porque eu estou entregando adoração para ti. Então, de qualquer forma, eu vou te adorar, porque eu sei que o propósito da minha vida é te adorar, né? Então, não importa a circunstância, o que esteja acontecendo, mas quando o meu coração entende isso e se submete a isso, a gente sai de um pedestal. E é um exercício, né, Elaine? Porque não é fácil, não é fácil, né? Não. Mas aí a gente sai e aí a gente percebe, olha, a coisa acontece sem eu estar lá. Com certeza. Né? E é importante a gente ter essa percepção, por quê? Porque isso nos tira de um lugar de se achar insubstituível, porque na nossa vida, quem é insubstituível é Deus. Porque às vezes, gente, as coisas acontecem, e elas acontecem, fogem do nosso controle, enfim, uma série de questões. Mas tem um trabalhar de Deus também na nossa vida como um todo, né? E, então eu acho que isso é importante, porque se não tiver um coração de adorador, não adianta ter a habilidade, né, Elaine? Não. Ter dons e talentos, ter a técnica certa, a voz maravilhosa, tal. Mas se não tiver um coração de adorador, Deus não vai receber essa adoração, né? Então eu acho que isso é importante, não só em termos de quem canta, mas de quem ministra. É assim, o quanto a gente precisa estar sempre
dependentes de Deus, que a autossuficiência não leva a nada. E aí o coração sincero, um coração voltado para Deus, isso faz a diferença, né, na vida de qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque a gente vê o externo, mas Deus vê o coração, né? E Ele enxerga como de fato é, não aquilo que a gente acha que a gente está performando, né? Mas como de fato é, né? Com certeza. Você vê a adoração no meio da luta, é muito difícil. E é uma experiência maravilhosa, né? Porque assim, você tira aquele seu tempo para você só louvar e agradecer. Você não vai pedir nada no meio da luta. Da experiência minha da tireoide, antes da cirurgia, eu orava e eu só cantava. Agradecia e esperando assim no Senhor que Deus ia preparar caminhos de vitória, Deus ia dar direção para aquilo que era a vontade dele. Então, assim, louvar em meio às lutas não é fácil mesmo. Mas é maravilhoso. Seu coração se quebranta na presença do Senhor. É o sacrifício do louvor, né, gente? Porque é aquilo, né, Elaine? Quando tá tudo bem, e mesmo estando tudo bem, tem gente que nem se lembra, né? Né? Agora, em meio às dificuldades. Em meio às dificuldades. É desafiador. É desafiador, gente. É desafiador. Mas é algo assim, é ter um particular com Deus também, né? É muito bom. É ter um particular com Deus. O preço disso é alto, né? Mas é maravilhoso. Para quem se submete, é algo assim maravilhoso, né? E a oração, se você aprende, porque você esquece um pouco de você e ora você vai orar pelo necessitado, né? Eu ensino o Benjamin, todo dia a gente ora. E ele fala, você esqueceu de orar pelo órfão e viúva. Vamos orar. Orar pelo necessitado. Então você esquece um pouco de você, vamos orar para o necessitado mesmo. Sim. Isso é de grande valia, isso é grande bênção do Senhor, porque a gente esquece um pouco do nosso eu, né? Esquece um pouco a sua dor e vamos lembrar da dor do nosso irmão. Isso. Deus é maravilhoso. Não existe só a sua dor. Não. E você trouxe algo assim muito importante também nisso, que é assim, como não pedir coisas para Deus? Como não, né? Num momento, né? Numa fase ou numa era em que as pessoas só buscam a mão de Deus no dá-me, né? E aí, assim, como não buscar, né, coisas, pedir coisas, mas, assim, adorar a Deus por aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. É muito diferente, né, Elaine? É muito diferente, porque, assim, as pessoas, infelizmente, elas vivem muito assim, e o que eu ganho com isso? Por que Deus não responde a minha oração, né? Do jeito que eu quero, da forma que eu estou pedindo, já que Ele é poderoso? Por que Deus não faz assim, assim, assado? Meio que querendo ensinar Deus a ser Deus como se Ele não soubesse, né? Desculpa, gente. Estou com a minha gargantinha assim um pouco afetada, mas assim, que coisa linda ver como Deus... Ele caminha junto com a gente e Ele vai nos ensinando, no meio das lutas, onde o preço é altíssimo, a ter uma experiência com Ele de intimidade, né, Elaine? Maravilhoso. É tremendo. Assim, depois que passa, tá mais leve, né? Agora já passou, tá tudo muito bem, obrigada, graças a Deus, mas você vai lembrando, isso vai te fortalecendo, né? Você vê como Deus cuidou de tudo, como Deus Ele cuida de tudo. Deus Ele está sempre presente conosco. Deus Ele fala conosco o tempo inteiro. Às vezes a gente espera assim, uma revelação, né? Ou uma profecia,
Mas Deus, ele fala conosco ali na palavra, sempre. Sempre, a palavra dele é Deus, viva e ele eficaz. pode usar alguém numa conversa e o irmão tá lá, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus, ele tá falando. Assim, eu tô falando, eu sei que não tá ouvindo. Eu quero uma Porque a gente acha que é só através de um canal, né? Você sabe, eu vou contar o fato, mas não vou contar o santo. Mas eu conheci, assim, uma pessoa que era conhecida da nossa família, e era uma mulher de Deus, comprometida com o Senhor, tudo. Mas aí você vai vendo, assim, né, a maturidade que as pessoas têm na fé. Porque às vezes estão lá há anos frequentando uma igreja, né? Mas era assim uma pessoa que precisava ouvir profecias, e tal. E gente, eu sou pentecostal, né? Meu marido fala que quem nasceu no fogo não se contenta com fumaça. Eu sou pentecostal, creio nos dons e na atualidade deles. Mas essa conhecida, ela gostava assim, sabe? Então, onde tinha assim alguém que entregava a profecia, falava a profecia, ou fosse um profeta ou uma profetisa, lá estava ela, né? Aí um dia ela foi, né, fazer uma visita para minha mãe, e ela falava assim: ai, Alzira, minha mãe se chama Alzira, né? Ai, Alzira, eu queria tanto ouvir uma profecia, nem que fosse da carne. Misericórdia. Né, gente? Para quem está nos ouvindo e não conhece esse tipo de expressão, é pessoas que falam que estão falando em nome de Deus, mas que de Deus não tem nada. E a gente até no nosso vocabulário pentecostal, a gente fala que são as profetadas, né? Porque de Deus não tem nada ali, né? E aí tem pessoas que vivem à base de profetadas, né? Quer ouvir e tal. É mais ou menos como se fosse um horóscopo cristão ou um vidente cristão. Gente, claro que isso não existe. É absurdo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu creio que Deus, ele também usa pessoas, às vezes para vir conversar, e numa oração Deus vai direcionando, dando ali discernimento do que orar, dando uma palavra de conhecimento. Às vezes Deus fala conosco através de sonho. Deus já falou muito comigo através de sonho, mas não significa que todo sonho que eu tenho é Deus falando, né? Porque teve sonho que eu falei, gente, isso nada a ver, né? Outros sonhos marcaram a minha vida, entendeu? E eu pude ver ali como Deus estava falando comigo através do sonho, né? E Deus usa um louvor, Deus usa a palavra, né? Uma mensagem, uma pregação. Às vezes uma criança, né, chega, às vezes uma pessoa que de repente vem uma palavra que você fala, não, isso daqui Deus está usando essa pessoa, porque é muito particular, é muito íntimo, essa pessoa não tem a menor noção do que está acontecendo, né? Bom, enfim, mas assim, é tão importante isso, e Deus fala através também do silêncio. Fala. Porque às vezes, não, Deus tem que falar, Deus tem que falar, Deus tem que falar, mas eu não me aquieto, né, e Deus fala através do silêncio, né? E parece que assim, tem que sempre estar falando, e não é falando qualquer coisa, é o que eu quero ouvir, do jeito que eu quero ouvir, na hora que eu quero ouvir. E as coisas não funcionam assim. É imaturidade, né? A imaturidade cristã é perigosa, porque eu já vi muitas pessoas, infelizmente, assim, se desviar por conta dessas profetadas. Então, o que falta é a maturidade cristã, né? Falta. Isso aí, e é triste, isso aí é muito triste mesmo. Mas Deus, ele fala com a gente assim, em todo momento. A voz do Senhor, ela é calma. Então você vai sentir algo diferente, você vai sentir uma paz, uma coisa diferente, não vai te trazer mais... no meio da gritaria, não né? vai, é totalmente diferente, você vai discernir, o Senhor está falando comigo, porque estou sentindo algo diferente, uma paz, uma tranquilidade, e essa paz só vem do Senhor, né?
E é complicado também, Elaine, eu estou me lembrando de outras coisas que às vezes a gente vive, né, dentro do contexto evangélico. Eu tenho um recado de Deus para você. Né? Deus mandou eu vir aqui falar com você, e eu creio que tem momentos específicos que Deus de fato diz para pessoas e que vem e você fala, olha isso, mas assim, quando começa muito assim, querer reger vida, né? Querer, olha, Deus mandou eu dizer para você, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, Deus isso, Deus aquilo. Peraí. Da mesma forma que Deus falou com você, Ele também fala comigo. Então, se Deus falou com você, agora você tem então você tem um dever, uma obrigação. Você vai orar a Deus sobre essa questão, pedindo para Ele, assim como Ele falou com você, que Ele venha falar comigo, porque Deus sabe como falar comigo no meu íntimo. Ele sabe como chamar a minha atenção para a voz dEle, porque Ele fala comigo também. Então, assim como Ele falou com você, essa questão Ele vai também falar comigo. Então, você ora. Né? Porque às vezes as pessoas, né, elas se revestem de assim, né, é a coisa do altar, né, a questão do holoforte, do pedestal, se coloca ali, eu sou, né, o profeta, a profetisa de Deus, eu sou não sei o que, eu sou isso. Isso é muito perigoso. E aí, gente, assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nada substitui a Bíblia. Quando a gente aqui fala sobre palavra de Deus, nós estamos nos referindo à Bíblia. Então, leia a Bíblia, porque a Bíblia vai te trazer conhecimento, maturidade, discernimento e sabedoria para poder distinguir quando é a voz de Deus e quando não é. Agora, é óbvio que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa orar antes. Espírito Santo, abre o meu entendimento, abre o meu coração e revela-me aqui as tuas riquezas, a profundidade das verdades desta palavra, porque eu quero conhecer. Hoje, gente, não existe desculpa assim, mas eu não tenho Bíblia. Baixa um aplicativo no celular. Hoje você pode baixar de diferentes versões, né? Hoje, assim, adquirir uma Bíblia não é algo impossível. Tem igrejas que, se você chegar e pedir uma Bíblia, elas te darão o Novo Testamento. Você chega num hotel, lá sempre tem, né, o Novo Testamento, né? Ali para os hóspedes lerem. Então, assim, hoje, na nossa realidade Brasil, porque tem outras realidades que não é bem assim, né? Tem lugares onde a palavra de Deus é proibida, mas aqui no Brasil nós temos o privilégio de ter essa liberdade. Então comece a ler a Bíblia. Simone, mas eu não entendo. Ora ao Espírito Santo, começa pelo Novo Testamento, né? Vai orando, vai lendo e procure uma igreja que seja uma igreja comprometida com a palavra. O que quer dizer isso? Uma igreja que verdadeiramente ensine a palavra de Deus e não use a palavra de Deus para manipular os seus fiéis, colocando ali uma pressão, colocando ali algumas questões que são muito manipuladoras, né? Quanto mais manipulador for o ambiente, fuja dele. Fuja dele. Né? Então eu acho que isso é uma coisa importante de saber, porque é muito triste quando a gente vê pessoas que estão há anos numa igreja e não têm um conhecimento amadurecido de quem é Deus, sendo que elas têm a Bíblia, elas deveriam ter crescido, amadurecido no entendimento de quem é Deus e da palavra dele, e não tem isso. Não. E não sentem necessidade. É complicado, assim, você vê, eu fui criada na Assembleia de Deus na época, tudo era pecado, então nada podia, calça, então assim, era uma doutrina completamente fechada, né? E com o passar do tempo, graças a Deus, o Senhor, Ele começa a mudar a visão. No caso, a minha visão das minhas irmãs, e começa a enxergar o Evangelho de uma forma diferente. Não daquela forma fechada, nada pode, tudo era muito
muito... É muito estranho, assim, de explicar, porque a gente vivia fechada. Mas a gente estava ali na igreja, nos cultos, escola dominical, crescendo naquela doutrina. E fomos aprendendo, crescendo no Evangelho, e Deus começou a nos ensinar verdadeiramente a palavra. Mas era uma época totalmente diferente, então assim, muitos daquela época permaneceram naquele ensinamento, né? Uhum. Não saíram. Mas mesmo hoje, Elaine, a gente vê que tem pessoas, e às vezes isso acaba sendo até, infelizmente, cultivado dentro do grupo religioso que se pertence. Porque se a pessoa passa a conhecer, a entender e a não aceitar determinadas coisas, aí não é conveniente, né? Porque assim, você ter uma fé cega, né? Uma fé cega é mais fácil de ser manipulado. Porém, esse tipo de fé, gente, não é a fé que a palavra de Deus nos ensina a alimentar, né? Nos ensina a crescer. Então, é diferente. A palavra de Deus, o Deus da Bíblia, nunca vai querer de seus filhos e filhas uma fé cega, mas uma fé firmada na rocha que é Cristo, uma fé consistente na palavra dele. Então, isso é diferente. Você está gostando desse conteúdo? Você viu que, olha, 2 testemunhos aqui maravilhosos que a gente ouviu da Elaine. E certamente isso está edificando a tua vida, mas aproveita, vai lá e abençoa outras vidas através desse testemunho. Curte, compartilha, comenta, aciona o sininho para receber novos conteúdos. Corre lá compartilhar com outras vidas. Seja um canal de bênção também para quem está precisando ouvir isso. Esses testemunhos maravilhosos. E não esqueça de nos curtir lá no Instagram, no @podcast Aprendendo com Elas e no @mulheres.ict, porque isso certamente vai nos ajudar e vai ajudar a alcançar mais pessoas também, tá? Então vai, curte, compartilha, comenta, porque vai ser muito joinha, né? Vai ser muito bom. Amém. Você fazer isso, né? Elaine, que lindo, né? Porque a fé, a nossa fé, ela é testada, né? Assim como a de Jó foi testada. Né? Você sabe que logo que eu casei com o Jonas, a gente teve mais uma experiência com a minha sogra. Ele já contou aqui na igreja. A minha sogra estava com 65 anos, ela teve um AVC hemorrágico, ela foi desenganada pela medicina. E a gente orando, Jonas ficou desesperado. Filho, né, caçula. E o médico chamou ele, os filhos, falou, olha, se ela sair, ela vai depender de vocês. Se a gente abrir a cabeça dela, ela morre. Quando eu sei que, resumindo esse primeiro testemunho dela, em 7 dias ela estava em casa, saiu andando, sem nenhuma sequela. Olha que lindo. Aí passou alguns anos, a minha sogra teve outra VCH. Falo que minha sogra é uma gatinha, né? Brincadeira. Muitas vidas. Ela teve outra VCH, foi mais complicado, porque dessa segunda vez ela abriu a cabeça dela no lugar errado. Ixi. E aí até que chegasse a professora, a preceptora, a médica, a chefe da equipe de neurologia, mantiveram ela lá sedada, e a médica veio, terminou a cirurgia da forma correta. Ela foi para a UTI e o neurologista falou de novo para minha cunhada, se ela sair, ela vai depender dos filhos. E ela saiu andando. Hoje ela está com 80 anos, assim, muito debilitada devido à idade e tudo que já passou, mas ela
vive uma vida normal para a idade, né? Já idosa. Mas 2 milagres que Deus fez na vida dela, que nós vimos assim, é resposta de oração. Então a gente sabe que Deus, ele responde oração. Deus, ele pode dizer sim, ele diz não também. Meu sogro, ele faleceu na pandemia, Deus disse não e levou ele. E no dia que no dia que ele foi entubado, o Jonas conversou com ele por vídeo, ele lá no hospital, e Jonas sempre fazendo apelo para ele, toda vez ele aceitava Jesus. Toda vez, pai, aceito meu filho, aceita Jesus. Jonas fez o apelo com ele chorou muito, ele aceitou a Cristo, e no mesmo dia ele foi entubado, passou 2 dias ele faleceu. E Deus disse não para o meu pai também. Meu pai, ele muito doente, foi para o hospital, voltou para casa, um homem de fé, um homem de Deus. E voltou para o hospital e eu falei para o Jonas, Deus vai levar meu pai. E o Jonas, não vai, nós vamos orar, não vai. Deus vai levar meu pai. E Deus levou. Então, assim, Deus, ele é bom em todo o tempo, ele é bom quando ele diz sim, ele é bom quando ele diz não, ele é Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas. Essa é a única certeza que nós temos. Todo o controle está nas mãos do Senhor. Sempre. Sempre. Agora, o maior milagre, gente, que pode acontecer na vida de uma pessoa, existe sim um milagre que qualquer pessoa pode experienciar na vida, que é ter um encontro de salvação com Cristo. Esse é o maior milagre. Sabe por quê, gente? Aqui nessa vida, a gente experiencia milagres, a gente vê, a gente crê, a gente busca, a gente ora por milagres. Mas vai chegar um dia que não vai ter como. Sabe por quê? Por conta da finitude humana. Todos nós temos um prazo de validade. Óbvio que a gente quer que demore bastante, a gente não quer passar por sofrimento, por luta, já falamos sobre isso hoje. Mas vai ter um momento que não vai ter como. A vida, ela é finita, ela tem prazo de validade. O maior milagre é poder ter a vida eterna. E a vida eterna, ela só é possível com Cristo. Não existe outra possibilidade de ter uma vida eterna com Deus sem passar por Cristo. E por quê? Porque Ele é o nosso Salvador. Porque Ele morreu no nosso lugar. Foi uma morte substitutiva, porque nós não teríamos condições de pagar com a nossa própria vida. Bom, então para me salvar eu vou pagar com a minha própria vida. Não ia dar. Sabe por quê? Porque pecado. E só o sangue de Cristo, seu Filho, Deus o Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Por isso que Cristo, ele nasceu no tempo exato da história, no plano exato de Deus, da forma, enfim, tudo foi cumprimento da palavra de Deus. E se você ler a Bíblia, você vai entender isso. E aí, assim, Cristo veio, ele morreu, e ele ressuscitou. Só que a ressurreição de Cristo foi uma ressurreição diferente. Por quê? A ressurreição de outras pessoas, que inclusive Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, Lázaro, enfim, outras pessoas que Jesus ressuscitou, ele trouxe da morte, mas essas pessoas em um outro momento da vida delas morreram, porque a gente não vê. Eu não estou aqui entrevistando a filha de Jairo, eu não estou entrevistando Lázaro, não, eles morreram depois, não sei de quanto tempo, mas eles morreram. Mas a ressurreição de Cristo, ela é diferente, por quê? Porque ele ressuscitou para nunca mais morrer, nos dando a certeza de uma vida eterna. Então, gente, sem Cristo, sem chance. O maior milagre na vida de uma pessoa é ela aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Simone, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou, assim, bom filho, bom cidadão, bom profissional, bom marido, bom em tudo, né? Faço o que é certo, ajudo quem precisa. Ai, que bom que você tem isso como conduta, né?
continue, mas isso não é suficiente para te salvar. Não. Né? Isso não vai te salvar. Né? Mas você precisa ter um encontro de salvação. Então, aí onde você estiver, se você nunca fez essa oração, eu te desafio a fazer essa oração agora, pedindo para Cristo: Senhor Jesus, eu entendo que eu sou um pecador e o pecado me separa de Deus. Por quê? Porque o pecado não entra no céu, por isso que eu preciso de um Salvador que perdoe o meu pecado. E Deus providenciou tudo isso através de Jesus. Eu sei que eu tenho pecado na minha vida, que eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu preciso desse Salvador para perdoar os meus pecados, para eu começar uma nova etapa da minha vida, te conhecendo, querendo ter intimidade contigo, querer ter esse conhecimento da tua palavra. Então entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda na caminhada, pois eu quero ser fiel a ti. Olha, essa oração feita com sinceridade, o Senhor Jesus, Ele vem ser o Senhor da sua vida. E aí é uma bênção, porque aí a gente tem Jesus o Salvador, que perdoa, e através do sacrifício dele, aí sim a gente tem a garantia, certeza de que quando o nosso prazo de validade encerrar aqui, nós estaremos no céu com o Senhor, né? Porque a vida eterna, a gente decide ela nessa vida mortal. Porque aí depois que morreu, não tem como decidir. Ou eu vou estar com Deus ou eu vou estar longe de Deus. Então, assim, se apegue com Cristo, né? E existe o porquê que Cristo nasceu, morreu, viveu, né? Ressuscitou. Existe o porquê que isso aconteceu, para a honra e glória do Senhor, mas para nos dar a certeza de que existe vida após a morte. E esse é o maior milagre que qualquer pessoa pode receber nesta vida. Não importa as condições socioeconômicas, não importa se é uma pessoa saudável ou doente, não importa qual seja a sua condição. Simone, eu não tenho salvação. Olha, se você está dizendo que você não tem salvação, você realmente não conhece Jesus, porque Ele salva. Não tem um que Ele não possa salvar, menos que a pessoa não queira. Né? Mas a condição que você estiver vivendo, entregue isso para Deus, porque só Ele, né? Só Ele e só por Ele. Então esse é o maior dos milagres, e esse milagre você pode receber aonde você estiver. Se você está desviado, se você se distanciou de Deus, volta para a casa do Pai, né? Volta para os caminhos do Senhor, né? Para que você possa continuar numa caminhada de vitória com Ele. Amém. Então, que as circunstâncias da sua vida possam te aproximar de Deus e não se afastar dele. Simone, você não conhece a situação de vida que eu estou vivendo. Sim, eu não conheço, mas eu conheço um Deus que conhece todas as coisas. E para Ele não há impossível. Então, se achegue, se aproxime dEle, caminhe com Ele, porque isso certamente vai ser de grande vitória na tua vida. Amém? Amém. Elaine, olha, eu gostaria de ficar aqui. Você sabe, eu sempre falo isso, assim, está sendo um presente para mim esse podcast, porque eu estou sendo edificada, eu realmente aprendo com cada querida que vem aqui sentar, falar com a gente, e foi lindo ouvir esses testemunhos. Eu sei que você tem muitos mais outros para compartilhar. Sim. Quem sabe no momento futuro a gente vem para ouvir outros testemunhos, estarmos aqui juntas, né? Vendo como o Senhor tem ouvido as orações, caminhado com você, e principalmente o entendimento, a maturidade que você tem tido disso, né? Que é verdade, a gente deve levar tudo ao Senhor, pedindo a Ele, porém a gente não deve ficar refém de uma única resposta de Deus, achando que Deus só pode responder de um jeito, mas assim, Senhor, eu vou sempre caminhar contigo, né? Claro que eu gostaria de ouvir as respostas de determinado jeito, mas eu não estou aprisionada nisso, achando que se o Senhor não fizer dessa forma, eu não vou caminhar contigo. Não, eu não posso caminhar sem o Senhor,
né? Sim, presença. Então, gostaria que você aqui desse as suas redes sociais para o pessoal ouvir a Elaine louvando e cantando, gente, porque é uma bênção. Compartilha aqui com o pessoal e também, assim, quais são as suas últimas palavras neste momento para o nosso encerramento aqui desse podcast. Olha, eu realmente agradeço, louvo a Deus por essa oportunidade que você está nos dando de testemunhar sobre as maravilhas que Deus faz, que Jesus faz e fez na vida, na minha casa, né? E as minhas redes sociais, assim, eu posto poucas coisas. Elaine Bandeira tá lá. Eu cantava mais, agora tô cantando menos. Então, assim, não tem muita coisa não. Mas eu gravei 2 CDs, né? Na época de Assembleia de Deus. Mas hoje eu tenho uma visão diferente sobre isso, sabe? É aquilo que eu falei pra você, aquela experiência que eu tive. Você não precisa de um microfone, de luz, você não precisa disso. Então você pode adorar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento. E nós estamos aqui servindo ao Senhor no Ministério de Louvor. Tem sido uma bênção, né? Você viu que no nosso congresso ano passado nós éramos em 3, né? Tava eu e Jonas Rubens. E esse ano nós estávamos em 11. Olha, que glória a Deus, né? Coisa linda. Deus trabalha, né? O Senhor trabalhando. Mas a gente está nas mãos do Senhor, nossa vida está nas mãos do Senhor. E você falou uma coisa muito importante, milagre, Deus ele faz, mas o melhor de todos, o maior de todos é o milagre da salvação. Deus transformar uma vida, tirar das trevas, trazer para a luz, encher ele com a graça, com a presença, com o Espírito Santo. Isso aí é o maior milagre que nós vemos. Não existe outro maior milagre, que o único que transforma a vida é o Senhor Jesus. E vamos caminhando com fé, com esperança, porque breve Jesus vai voltar e nós vamos estar com Cristo na glória. E que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a caminhar com Ele e fazer a obra do Senhor até que Ele venha nos buscar. Amém, glória a Deus. Amada, muito obrigada, Elaine. Você é muito preciosa. Eu aprendo muito com você. É lindo ver o testemunho vivo, né, que o Benjamin é. Está sendo lindo ver as suas meninas crescendo. Lindas, viu, gente? E assim, envolvidas, né? Envolvidas na igreja, conhecendo a Deus. Você tem uma família muito linda, uma família abençoada, uma família de fé. Que Deus continue abençoando, guardando vocês em tudo, suprindo tudo aquilo que vocês precisam e sempre alimentando uma fé forte em Cristo. Amém. Tá bom? Glória Obrigada por tudo. Amém, Simone. Tá? Deus abençoe. Que Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar o conteúdo que hoje foi com o tema Jornada de Fé em tempos de crise. Como é que a gente caminha, porque as crises vêm, mas a nossa fé tem que ser fortalecida. Deus abençoe a sua vida. Amém.